ore, não se busque, não se clame a nenhum Deus, a nenhum homem, a não ser o próprio rei, durante 30 dias. Porque eles sabiam que Daniel, eles tinham, a Bíblia não diz aqui, mas pelo andar da carruagem, aqueles homens sabiam, tinham quase que uma certeza que Daniel não suportaria ficar 30 dias sem orar ao Deus dele. Eles tinham essa quase certeza. Não está escrito aqui, mas eu tenho isso para mim. Porque eles armaram de uma tal maneira e disseram: não podemos armar nada com Daniel, porque o cara ele é correto, é um homem de caráter, não tem nada na sua administração, nunca roubou, nunca levou uma propina, nunca fez nada que pudesse desabonar. O cara não tem nada, mas nós podemos pegar na lei do Deus que ele serve. Oh glória! Daqui a pouco eu te explico isso aí. Então levaram esse edito, essa lei, ou essa, como que fala, provisória, decreto provisório, mais ou menos assim, para que o rei pudesse assinar rei. Nós governadores pensamos, estamos numa reunião, foi muito rápido, pensamos, durante 30 dias você deve fazer uma petição de um Deus, de um homem, a não ser o Senhor. O rei achou aquilo interessante, aguçar o ego do Dario. Ok, onde eu assino? Ele assinou, ele carimbou com o seu anel, rei dos persas, a lei dos persas, que não pode ser revogada, nem ele mais podia revogar, e achou isso bom. Mas quando Daniel soube, a Bíblia diz que ele subiu ao seu quarto e foi orar, como era de costume, a sua oração 3 vezes ao dia. Fala para o irmão do lado, fala para ele assim: independentemente de qualquer situação ao qual você está passando, ao qual você está vivendo, Deus continua sendo Deus, e a sua adoração, fala para ele, tem que continuar a Ele. Amém, querido? Amém? Amém. Às vezes sim, estamos indispostos, às vezes estamos abatidos, às vezes estamos contrariados, às vezes estamos tristes, às vezes estamos revoltados, às vezes não queremos fazer mais nada, às vezes queremos chutar tudo, mas independe de qualquer situação, a nossa vida íntima com Deus, o nosso relacionamento com Ele não pode parar, independentemente de qualquer situação, ela não pode parar, porque nós dependemos disso. O Daniel ouviu, o Daniel que bateu no coração dele, ele olha, imagina que ele olha para o rei Dario, e o rei Dario gostava muito dele, porque ele tinha moral com o rei Dario. Ele olha para o rei, talvez fica triste, porque viu que o rei foi engordado pela vaidade, foi aguçado o seu ego. Eu acho bom 30 dias, a não ser para mim, ok, eu assino, carimbo, pronto. Mas quando ele percebeu a besteira que ele fez, já era tarde. Só que Daniel, baseado nisso, havia uma sentença. Não era uma sentença de ficar sem beber água uma semana, ou sem receber a ração durante um mês. Não, será lançado na cova dos leões. Então era uma sentença de morte. Mas mesmo assim Daniel ouviu. Ele não foi junto ao rei tentar revogar, porque ele não era um leigo, era um ministro, era um cara que o rei estava colocando como chefe deles. Ele poderia revogar pela sua autoridade ministerial dentro das 120 províncias de Babilônia. Ele não fez nada disso, e mesmo porque o carimbo, o anel havia sido colocado ali, o carimbo significava além do medo dos persas, não tinha mais como revogar. E o que ele faz? Ele sobe para o seu quarto e continua orando, como era de costume, 3 vezes ao dia. Diga para o irmão do lado, a sua comunhão com Deus não pode parar nunca. Diga para ele. Fala, ninguém pode fazer você parar
alguém trabalha com algum muçulmano, mas meu amado, presta atenção, chega no horário da oração deles, eles param, eles dobram o joelho, mais ou menos na direção lá da mesquita, né? E começa a fazer suas rezas. Não é uma vez, não é duas, nem três, são 5 vezes por dia que esses caras rezam ou oram ao Deus deles. Eles fazem isso, e isso todo mundo já conhece. Ninguém pode, a empresa que os contrata já sabe que chegou o horário deles, eles vão rezar, ninguém vai poder impedir. Então isso já é uma lei, as pessoas respeitam. Então Daniel, ele ora, continua orando 3 vezes. Ele subiu para orar, porque para ele o mais importante era manter a sua comunhão com Deus. Ele poderia ter dito: Deus, segura um pouquinho em cima aí, porque criaram uma lei aqui na terra que eu não vou poder orar. Então, já que o Senhor entende todas as coisas, sabe, eu tenho que cumprir as leis aqui da terra. Então o Senhor vai me desculpar, durante 30 dias eu vou só no pensamento, só na telepatia, e o Senhor vai me entender, porque o Senhor conhece o que eu estou pensando. Poderia ter dito isso, eu acredito que até Deus não cobraria nada de Daniel. Por quê? Porque foi imposto uma lei sobre ele, era obrigado a obedecer. Mas só que a diferença é que Daniel não estava mais preocupado com leis, as leis dos homens, não. A preocupação dele era manter o seu relacionamento e a sua comunhão com o altar, a sua comunhão com Deus. Isso significa, sabe uma das coisas que isso significa? Que nós não podemos quebrar a nossa aliança, ou o nosso pacto, ou o nosso chamado, ou o nosso ministério por nada nessa terra. Nós temos que continuar, porque isso mantém o relacionamento nosso com Deus e o dele com as nossas vidas. Independentemente, nós vamos ser ainda muito decepcionados, muito decepcionados. Tem muita gente que ainda vai nos decepcionar, vai nos ferir, talvez nos deixar para trás, mas isso não pode impedir o meu relacionamento com Deus, porque nada pode impedir o meu relacionamento, nada pode impedir o teu relacionamento com Ele, e isso é nosso, meu amado. Se daqui a pouco, nesses países das perseguições, esses países perseguidos aí, tem países que não se lê Bíblia, é proibido se ler uma Bíblia. Então eles trocam versículos, trocam páginas, trocam comentários, mas não pode ser pego lendo a Bíblia, senão serão mortos. E eles não param de ler e não param de crescer. Eu vi uma história uma vez, que havia uma Bíblia só na cidade, e cada um tinha direito de ler um versículo, e formava aquela fila. E quando o camarada leu o versículo dele, ele ia ler o segundo, o cara bateu nas costas, falando: não, esse que você vai ler é o meu versículo, estou há 3 anos esperando a minha vez, é o meu versículo. Nós pensamos que isso é conta da carochinha. Isso é real. Há lugares que não se pode expor uma Bíblia, porque senão é caso de morte. Quem já foi à mesquita de Omar lá em Jerusalém aqui? Eu já fui 2 vezes. Nós vamos também novamente. Recebe essa parte. Ali não se pode entrar com Bíblia, mesmo que esteja no centro de Jerusalém. Ali é território muçulmano. Ali é um território muçulmano. Lá você passa por um check-in, e as pessoas passam, o soldado passa olhando para ver se passa aquele detector de metal, se tem alguma arma, passa batendo para ver se você não tem nenhuma Bíblia, olha a sua bolsa. E a última vez que eu estive lá, eu vi um obreiro de uma igreja, uma filha de pastor.